Olá, boa tarde, irmãos da Igreja Batista da Esperança. Nosso desejo era ter os nossos cultos presenciais e até ficamos alguns dias tendo-os. Porém, devido a algumas recomendações nesses últimos dias, nós resolvemos suspender esses cultos e voltar daqui a alguns dias. Então tenhamos um pouco de paciência e aguardemos o momento certo para estarmos juntos, pelo menos um pequeno grupo com aquelas recomendações, com aqueles cuidados especiais. Continuemos orando, pedindo a Deus que nos abençoe e nos dê um livramento para esse momento de pandemia. Um abraço, Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos. Nós aqui com a nossa equipe no templo, vocês aí em casa, nesse momento, dando uma paradinha a mais para culto, louvor e glórias ao nosso Deus, adorando e buscando sempre ao Senhor. Como disse esses dias, igreja é uma palavra que aparece no Novo Testamento e tem o significado de enviados para fora, mandados para fora, os que estão trabalhando fora. Mas esse é um tempo que Deus nos está permitindo sermos enviados para dentro de casa, onde a igreja está presente na vida de cada um de nós. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Salmo 5, versos 1 e 2. Logo de manhã, é o hino que nós vamos cantar agora para louvor e glórias do nosso Deus. Cante conosco, onde você está com a sua família, com os seus convidados, nesse momento, logo de manhã. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir.
não somente buscar o Senhor, mas adorá-lo, louvar. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos louvar. E esse Deus que está conosco, que nós devemos ser gratos, nós também devemos buscá-lo incessantemente. A palavra do Senhor em Jeremias 29, versículo 13 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É por isso que neste momento nós convidamos a você, onde você estiver, que você cante conosco este cântico, que fala: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. E sabe onde que nós vamos encontrá-lo? No silêncio do nosso coração, quando nós nos derramarmos diante dele. Vamos cantar esse cântico. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Enquanto você estiver aqui, não desanime, continue, persista, prosseguindo sempre para o alvo que é Jesus. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
quando nós queremos de fato o Senhor. Nós aprendemos que nós devemos levar tudo ao Senhor em oração. E o primeiro hino que nós cantamos, falávamos de derramar o nosso coração no altar de Deus. Certa vez eu ouvi o pastor Alessandro falando no estudo para nós aqui da MCM, de nossa igreja, que o altar era lugar de sacrifício. E nós vemos na história bíblica várias oferendas sendo feitas no altar. Oferta de sacrifício. Não tem como falar de altar e não lembrar da obediência de Abraão. E eu penso também que altar é lugar de obedecer. É lugar de ofertar aquilo que me custa. Renunciar o meu eu. E essa música fala, tudo deixando no altar. Talvez nesta semana você tenha orado e o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu não sei o que Ele falou ao seu coração, mas eu sei o que Ele tem falado no meu coração, para que eu deixe no altar. Vamos cantar essa música, orando e pedindo que nós venhamos aprender a renunciarmos, a entregarmos de fato tudo no altar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem que o seu coração goze a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e
Vamos ler a palavra de Deus para um momento de reflexão, porque dentro de casa, já há alguns dias, a oportunidade, o momento é de muita reflexão. É momento de estarmos juntos, meditando no que Deus quer falar ao nosso coração. Gênesis capítulo 34, a partir do versículo 25, está escrito o seguinte: Gênesis 34, a partir do versículo 25, lemos: E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao filho da espada, Amor, e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo haviam, tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus estranhos, deuses estranhos, que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. Que Deus nos abençoe na leitura de sua santa palavra. Uma das perguntas que tem ecoado, sem dúvida, em muitos corações nesse momento, desde que estamos sendo ameaçados por essa peste, é o que fazer. Eu trago a você nesta hora essa pergunta: o que fazer quando a crise se instala em nossa vida? Autoridades governamentais em todos os estados, em todos os municípios, já têm montado um chamado gabinete de crise, porque a crise está aí e não há como negar.
E nenhum servo de Deus, eu e você, estamos livres das ameaças, das crises na vida. Ora, uma crise financeira, ora, uma crise física por motivo de enfermidade, ora, uma crise desencadeada por uma provação maior, ora, uma crise tendo como origem uma tentação, uma perseguição no trabalho, na escola, na vizinhança, ora, uma crise advinda, surgida dentro de casa por conta de conflitos familiares. Ora, também uma crise teológica, uma crise doutrinária, uma crise eclesiástica. Enfim, meus irmãos e amigos, estamos todos sujeitos a enfrentar crises na vida. No momento, a crise instalada por conta desse Covid-2019. E crise é o que Jacó, aquele patriarca de Deus, estava enfrentando, de acordo com esses textos lidos, Gênesis 34, de 25 até Gênesis 35, de 1 a 7. Crise dentro da sua família. Não somente dentro de casa, mas fora também. Além dos problemas que Simeão e Levi arrumaram por causa do estupro de sua irmã Diná, violência causada por Siquém, nações vizinhas se juntaram para eliminar Jacó e a sua família daqueles termos, daquela terra. Jacó está aflito, a ponto de dizer a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, tendes-me conturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, entre os perizeus. Em outras palavras, quantos problemas vocês estão arrumando para mim? Quanta aflição! Somos poucos e será fácil para os nossos inimigos nesse momento acabar conosco de uma só vez. Eu e a família poderemos ser destruídos. O que vamos fazer nesse momento? Essa é a pergunta que tem surgido em muitos corações. O que fazer? Na verdade, muitos não têm nem o que fazer. Não estão conseguindo uma ideia, uma criatividade para tentar fazer alguma coisa. Mas a palavra de Deus sempre tem um conselho, sempre tem um princípio, sempre tem para nós um norte. Então, o que fazer quando a crise se instala em nossa vida? Em primeiro lugar, compreender a iniciativa de Deus. Quando Jacó não sabia o que fazer, Deus se aproximou dele e deu uma saída. O texto está dizendo aqui, em Gênesis 35, 1, depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Ora, Deus chegando no momento da crise. Ora, Deus se manifestando: levanta. E isso deve ter sido muito confortador para Jacó. O homem que tem a marca de Deus, o crente que tem a marca de Deus, que luta com Deus, que prevalece, que é príncipe de Deus, sabe que não está sozinho no momento da crise, da aflição. É bom, meus irmãos, sabermos que Deus toma a iniciativa em nosso favor. E nós não temos dúvida, pelo que conhecemos do nosso Deus, que Ele está envolvido nesse
coronavírus 2019, que é permissão dele. Ele tem um propósito com isso. Ele está nos alertando, Ele está nos avisando, Ele está nos chamando para uma comunhão maior. Ele está nos convocando para sentirmos mais de perto uma intimidade com Ele. Deus tomou iniciativa no passado para abençoar Noé e a sua família, quando resolveu destruir aquela geração por um dilúvio. Noé andava com Deus, Noé caiu na graça de Deus, e não somente Noé, mas também Abraão, Isaac, agora Jacó, Gideão, Ana, Samuel, Davi e tantos outros que a gente poderia enumerar neste momento, pessoas que compreenderam a iniciativa de Deus na sua vida. Uma crise, meus irmãos, pode ser o momento de Deus na nossa vida. Uma crise pode ser a grande oportunidade de vermos mais nitidamente a glória de Deus a nosso favor. Uma crise pode ser algo permitido por Deus para que sejamos mais dependentes dEle e nos apliquemos mais à oração e à leitura da Bíblia. Mesmo antes de orar, Deus já estava com Jacó na crise que iria se instalar. Então, guarde bem isso. Na hora da crise, procure compreender, perceber a iniciativa de Deus na sua vida. Em segundo lugar, na crise, procure compreender ou renovar a sua espiritualidade na presença de Deus. Renove a sua espiritualidade na presença de Deus. Não há dúvida de que Deus está nos chamando para uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade mais percebida, mais clara, uma espiritualidade que faça bem não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Como a igreja do Senhor Jesus, nesse momento, está necessitando de crentes mais espirituais, porque de crentes carnais, as igrejas estão cheias. Deus tomou iniciativa para tirar Jacó da crise, mas Jacó tinha que pagar um preço. Sobe a Betel e habita ali, e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da presença de Esaú, teu irmão. Altar na Bíblia é símbolo de rendição completa, é símbolo de sacrifício, é símbolo de espiritualidade, de sacrifício integral. Nessa pandemia do coronavírus 2019, Deus está nos chamando para ficarmos um pouco mais dentro de casa, para sermos igreja dentro de casa, também com o objetivo de renovarmos a nossa espiritualidade diante dele. Ali em Betel, isto é, casa de Deus, Jacó tem a grande oportunidade de renovar a sua aliança com Deus. É Deus mostrando a Jacó que deseja diante dele um homem, um crente, um servo de maior experiência com ele. Agora, uma família mais integrada, mais focada na espiritualidade. Não uma experiência com a casa de Deus, mas com o Deus da casa. Nós temos tido experiências na casa de Deus, mas esse é o momento de termos experiência
com o Deus da casa, o Deus que atua junto de nós na casa. O hino que cantamos agora há pouco diz: maravilhas de amor nos dará o Senhor quando tudo deixarmos no altar. Só então dirás que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando Deus tiver tudo de nós, nós teremos tudo de Deus, não há dúvida disso. Então, meu irmão, renova a sua espiritualidade diante de Deus. Uma palavra que nós conhecemos é: reconsagra a sua vida diante de Deus. Faz um novo na sua vida. Sai da rotina. Sai da mesmice. Sai do cadinho e entra numa espiritualidade mais profunda na sua vida, junto com a sua família. Chama a sua família. Você, marido, esposa, filhos, todos juntos, que aprofundem a sua espiritualidade diante do Senhor. Sobe a Betel e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Então, tome iniciativa e procure perceber o que Deus está falando, ou perceba a iniciativa de Deus, renove a sua espiritualidade na presença de Deus. E, em terceiro lugar, quando a crise se instala em nossa vida, como já está instalada, santifiquemos nossas vidas diante do Senhor. Versículo de número 2 desse capítulo 35 de Gênesis diz: então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai os vossos costumes. Olha a iniciativa de Jacó diante de Deus e de sua família. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Aqui, meus irmãos e ouvintes, Jacó entendeu que a renovação de sua aliança e de sua espiritualidade com Deus devia ser acompanhada de uma vida de santificação, pela purificação e pelo abandono de coisas erradas. Vocês sabem, não é só o mundo que faz coisa errada, não. Crente também faz coisa errada. E como faz? Lamentavelmente, como faz coisa errada? Como mente? Como furta? Como rouba? Como pede emprestado e não devolve? Como pede emprestado e não paga? Quanto ódio no coração, quanto ressentimento. Mudai, purificai. A idolatria havia tomado o ambiente doméstico do velho Jacó. Eles só poderiam subir diferente, não daquele jeito, e Jacó percebe isso. Então, santificação, separação de estranhos, é condição imposta por Deus para agir na vida de seus servos. Em Levítico 19, 2, Deus diz ao povo que estava no deserto: sede santos, porque eu sou santo. E Josué, quando assumiu o comando do povo, após a morte de Moisés, ele chamou o povo e disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. E lá no Novo Testamento, em Hebreus 12:14, nós vemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ao tempo de Jacó, enterraram os objetos ao pé do carvalho. Era tudo que eles davam muito valor.
Jacó está sugerindo que eles abram mão daquelas coisas que, uma vez servindo a Deus, adorando a Deus, não tinham qualquer significado. Não é que Deus vai agir na vida de um servo, de um crente, que ainda carrega coisas estranhas, que atrapalham a comunhão com o Senhor. Meus irmãos, um dia nós depositamos tudo no Calvário. Tudo que era muito importante para nós foi deixado ao pé da cruz. E agora, no dizer de Paulo, nós estamos crucificados com Cristo. E a vida que nós devemos levar não é uma vida nossa, mas é Cristo que está vivendo em nós. Então, procure perceber a iniciativa de Deus. Procure renovar a sua espiritualidade diante de Deus. E procure santificar a sua vida diante do Senhor nesse momento de crise. E em quarto lugar, nesse momento, vamos esperar mais da providência de Deus. Nós não temos outro caminho. Nós não temos outro olhar, outra solução no momento, senão esperarmos na providência de Deus. Aqui em Gênesis 35:5 está escrito: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Providência de Deus. Era Deus agindo a favor dos seus. Ele tinha um propósito com aquelas vidas, como Ele tem um propósito especial para a vida de cada um de nós. Quer dizer, naqueles dias, o possível medo, o possível pânico que estava querendo entrar no coração de Jacó e a sua família, Deus reverteu o quadro e fez com que isso passasse para aqueles que não tinham comunhão com Ele. O terror de Deus, diz o texto aqui, foi invertido para as cidades que estavam ao redor de Jacó e da sua família. Quer dizer, Deus tirou o medo, a perturbação, a ansiedade do coração de Jacó e de toda a sua família e transportou tudo isso para os que estavam pensando em destruir aqueles servos de Deus. Esse é o resultado de quem está buscando orientação, de quem está buscando direcionamento, de quem está buscando poder e solução em Deus, que sabe de todas as coisas. O Salmo 91, ele nos motiva a ficarmos debaixo da sombra do Altíssimo, para que o inimigo não tenha vitória sobre nós. A comunhão com Deus, a consagração da nossa vida a Deus, faz com que passemos vitoriosamente pela adversidade, conforme lemos em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Para ser protegido contra o inimigo. Jacó não precisou fazer corrente de libertação, não precisou colocar sal em volta da sua casa, não precisou fazer uma sessão de quebra de maldições. Ele
precisou somente manter viva a sua comunhão com Deus e obedecê-lo sem restrições. Quanto aos filhos de Jacó, é impressionante ver a misericórdia de Deus transformando a vida deles em pessoas abençoadíssimas. Levi, por exemplo, tornou-se o pai de todos os sacerdotes de Israel, conforme lemos em Números 3, versos de 1 a 39. Então, vale a pena a gente esperar na providência de Deus. Vale a pena esperar na providência de Deus. Há muito mais para falarmos sobre o assunto como a nossa responsabilidade perante a providência divina e do cuidado especial que essa providência tem com os seus filhos na face da terra. Mas por ora, meus irmãos, meditemos nestas coisas. Deus está envolvido no Covid-19, ativamente envolvido. Ele não só permitiu a existência desse vírus, mas tudo foi ordenado e planejado por Ele, nós não temos dúvida disso. Deus controla reis, Deus controla vermes, Deus controla vírus, Ele é ainda o mesmo na história. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que isso, meus irmãos, nos traz consolo e segurança? Se Deus está ativo nisso tudo, Ele não foi pego de surpresa. Seu poder não está limitado, pelo contrário, Deus está operando em tudo e em todos. Podemos clamar a esse Deus soberano nesse momento, exatamente, pois é Ele quem está no controle. Foi assim na vida de Noé, de Abraão, de Isaac, agora de Jacó, de Jó, de Daniel, daqueles 3 jovens que receberam lá na Babilônia os apelidos de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Paulo, de Silas, dos discípulos da igreja em Jerusalém. A vida nunca foi normal para os servos de Deus. Nunca foi totalmente normal. Mas Deus chegou na hora certa, quando tudo parecia perdido. Essa calamidade vai passar. Nesse momento, procuremos a iniciativa de Deus. Renovemos a nossa espiritualidade diante do Senhor. Santifiquemo-nos mais e esperemos mais na providência divina. Que Deus continue nos abençoando. Eu nem vou dizer Deus nos abençoe, não. Deus continue nos abençoando, porque Ele nos ama. Como eu disse esses dias, não nos esqueçamos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Nós não estamos sozinhos. Nós somos filhos especiais. Já fomos justificados perante o Senhor. Ele nos ama. Ele se importa conosco. Ligando para uma irmã esses dias, ela disse: eu estou tranquila. Eu creio que você também está tranquilo. Uma outra irmã disse: eu estou com a saudade dos cultos. E tomara que essa saudade bata no coração de todo servo de Deus, de todo crente na face da terra. E quando ele voltar, quando essas coisas que estão perturbando passarem, quando tudo voltar ao mais ou menos normal, que não teremos uma normalidade perfeita, mas quando voltar, tomara que você
retorne mais crente, mais quente, mais abrasado, mais espiritual, mais dedicado, mais fiel, mais generoso, mais focado nas coisas do reino do que nas coisas deste mundo. Tomara, é o nosso desejo, é a nossa oração, porque Jesus está muito próximo de voltar. Os sinais estão aí. Esse Covid-19, esse coronavírus 2019, está dentro daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico, sobre terremotos e pestes no mundo inteiro. A coronavírus é uma peste que está assolando o mundo inteiro, mas isso vai passar, e Deus tem um propósito com isso. Deus te abençoe, é o nosso desejo. Como disse, todo o Brasil evangélico está, durante esse dia, envolvido num clamor a Deus, até a pedido do nosso presidente da República. O Brasil precisa, e nós vamos orar neste momento. Esteja conosco hoje às 19h30, no culto da noite, aí na sua casa, participando mais uma vez do culto, nós com a nossa equipe aqui e você aí da sua casa. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós agradecemos, Pai, até por aquilo que não entendemos. Agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para conosco, e que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor. Obrigado, Pai, que as lições desse tempo sejam bastante e quem sabe o suficiente para nos tornarmos uma igreja melhor, para sermos participantes da noiva, pronta, dedicada, para Jesus vir buscar. Oh Deus, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, as autoridades que estão nesse momento passando por dúvida, por conturbação, por incerteza e até por desespero. Abençoa, dando sabedoria, desde o nosso presidente até a Câmara, ao Senado, aos ministros, aos governadores, aos prefeitos, enfim, ó Deus, as autoridades na área de saúde, aos médicos, aos hospitais, aos enfermeiros, aos que estão lidando nesse momento no mundo inteiro com essa pandemia. Dá sabedoria, Pai. É do Senhor que vem a solução, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a sabedoria. Oh Deus, muito obrigado por tudo, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, agora e para todo sempre.